Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Entrei uns minutinhos atrasado, mas graças a Deus deu certo entrar. 1h da tarde, hoje é 13 de setembro de 2021. 13 de setembro é a memória de São João Crisóstomo, o patrono dos pregadores da palavra. A expressão crisóstoma é uma expressão grega que significa boca de ouro. Então, Crisóstomo não era o nome dele, era o apelido, a expressão com a qual a população de Constantinopla chamava esse grande bispo da igreja que sofreu muitas perseguições no seu período, na sua época, mas em todas demonstrou fé heróica. Eu tenho uma devoção pessoal por São João Crisóstomo, já há muitos anos, por conta de uma profecia que eu recebi muito antes de ser padre, de que eu deveria nutrir devoção a ele, porque se eu assim fizesse, Deus me daria o dom da pregação e eu seria um pregador como São João Crisóstomo. Isso muito tempo antes de ser padre, bem no comecinho do seminário, logo que eu entrei para o seminário. Então eu não pregava ainda a palavra, nem fazia celebração da palavra, nem nada, mas eu confiei, eu acreditei na profecia. E hoje exerço o ministério da pregação. Não sei se a altura de São João Crisóstomo e dos grandes pregadores do passado na igreja, mas eu procuro não obstruir a graça de Deus. Quero saudar, cumprimentar todos que estão aí acompanhando, a Vitória, a Lucimara, a Vivi, a Geisa, a Joelma, enfim, muitas pessoas estão aí assistindo, a Cristina, a Carla, o Marcelo, o Wanderson, o Denis, a Giovana, o Fábio, o Douglas Vasconcelos. Deus abençoe, muito obrigado a todos. Eu quero falar hoje, como eu havia prometido, sobre o suicídio, e a dúvida da maioria das pessoas é sobre as condições de salvação de uma pessoa que cometa suicídio. Meus queridos, antes de mais nada, houve um período na igreja em que não se fazia exéquias, não se oferecia missas por pessoas que tivessem cometido suicídio, e inclusive suicidas não podiam ser nem enterrados no mesmo cemitério que os demais, porque o cemitério é um território sagrado, não é? É o lugar dos cristãos, onde os cristãos são sepultados e aguardam a ressurreição final no último dia. Então é um lugar sagrado, e proibia-se sepultar um suicida no mesmo cemitério com os demais cristãos. Então realmente houve esse período. Por que houve esse período? Porque não é estranho a ninguém quando se diz que o suicídio é em si mesmo um ato mau. Alguém discorda de que o suicídio seja um mal? Um atentado contra a natureza? É próprio do ser humano o instinto de autopreservação. É do instinto de todos nós preservarmos a própria vida. Não sei se vocês já em algum momento fizeram a experiência de sentir a vida em risco durante um acidente, ou num assalto, alguém lhe apontar uma arma. No momento que isso acontece, todo o seu organismo ele começa a trabalhar para sobreviver. Pupila dos olhos dilata, o coração dispara, o cérebro libera descargas de adrenalina, preparando o seu corpo para uma fuga e para resistir a qualquer ataque. Pessoas que, no afã de uma briga ou de uma fuga, são baleadas, por exemplo, ou são esfaqueadas. Geralmente, a pessoa não sente dor na hora. Por quê? Por causa da adrenalina. O corpo prepara a pessoa para receber golpes e ainda assim fugir, sobreviver, o que a gente chama de sangue quente, né? Enquanto o sangue está quente, a gente não sente dor. Por quê? Porque o organismo se prepara para resistir.
é do instinto de todo ser vivo manter a própria vida. Ora, se é do instinto do ser humano manter-se vivo, o suicídio é algo que supera os próprios instintos do ser humano. O que leva uma pessoa a tirar a própria vida, quando na realidade é do ser humano lutar pela sobrevivência. Então, com o avanço das ciências modernas, sobretudo da psicologia, do século XIX para cá, o que se começou a verificar é que uma pessoa, para que ela chegue ao ponto de cometer suicídio, é porque ela não está no seu juízo perfeito. Essa é uma pergunta que precisa ser feita. Até que ponto a pessoa era livre? Ou seja, gozava de pleno raciocínio, estava dotada de capacidade de reflexão. Porque não é natural uma pessoa atentar contra a própria vida, não é? Então, até que ponto essa pessoa pode ser, portanto, culpabilizada? Até que ponto se pode imputar toda a culpa? É justamente por isso que a igreja hoje ela tem uma postura de cautela. Ela confia os suicidas à misericórdia de Deus. Nós podemos afirmar que todo suicida será salvo e perdoado? Nós não podemos afirmar, nós não estamos dentro da mente de Deus. Mas nós também não podemos afirmar a condenação dos suicidas como se fez em outros tempos. A postura é entregar a misericórdia de Deus e confiar de que nosso Senhor, melhor do que qualquer um de nós, sabe que muito provavelmente essa pessoa ela não realizou um ato tão livre assim, porque ela estava alienada de si mesma. O que leva muitas pessoas ao suicídio é o fato de elas quererem se livrar não da vida, mas do sofrimento. E ela não consegue entender, tão estonteada que está por conta do sofrimento, ela não consegue entender em que esse sofrimento inere. Onde está esse sofrimento? Ela tem a falsa impressão de que o sofrimento está na vida. E a única forma de se livrar do sofrimento é se livrando da vida. É uma falsa impressão. Na realidade, os sofrimentos não estão na nossa vida. Os sofrimentos, eles estão no nosso tempo. A nossa vida não é o nosso tempo. Vida é a condição na qual nós existimos. E é claro, a nossa vida está no tempo. Mas a prova de que a vida não é o tempo é de que nós temos épocas da vida felizes e nós temos épocas da vida em que se sofre. Então não é verdade que a vida é um sofrimento ou a vida é uma felicidade. O sofrimento, a dor, a felicidade e o contentamento são encontradas durante o tempo desta vida nele, no tempo. Então o tempo traz sofrimentos e o tempo leva. O problema é que, dependendo da intensidade do sofrimento, a pessoa ela perde a capacidade de raciocinar a respeito disso, não espera o tempo levar embora, ela não elabora o seu sofrimento e acaba atentando contra si, atentando contra a própria vida, num ato obviamente egoísta, né? A pessoa está sofrendo tanto que ela só consegue ver diante de si a sua dor e o seu sofrimento, e ela não reflete para a realidade de que outras pessoas vão sofrer e sofrer muito com a morte dela. Porque todos nós temos pessoas que nos amam, que se preocupam conosco, não é verdade? E que grande sofrimento, e que sofrimento definitivo nós vamos causar na vida dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, porque tirando a nossa vida, nós nos tiramos deles. Então é preciso pensar um pouco nisso também.
sem nós, pode ser que com a nossa morte a gente puna alguém, porque muitos fazem isso, né? Geralmente em decepções amorosas. Então eu vou me matar porque o outro me causou sofrimento, e aí a minha morte vai causar nele um remorso. Puxa vida, que motivação mesquinha, né? Existem tantas formas de você fazer uma pessoa se sentir mal e punida. E mesmo que existam essas formas, a pergunta é: compensa punir alguém por nos ter feito mal? Quando a leitura de ontem na Santa Missa, 24º domingo do tempo comum, ano B, dizia: ao meu lado está quem me justifica. Deus nos justificará, nós não precisamos ficar tentando punir, machucar pessoas. E pior, machucar pessoas nos machucando. Faça isso, meu irmão. Eu gosto de aconselhar as pessoas que têm pensamentos de suicídio ou de autoflagelação a olharem para a cruz. Eu tenho uma sempre aqui do meu lado. Olhe para a cruz. Veja o preço que foi pago pela sua vida. Reflita comigo. Se você se esforçasse muito por comprar um carro zero, e daqueles caros, não é? Aqueles que é de 120 mil, 130 mil, 150 mil, carro de marca, e houve um esforço para você adquirir aquele carro, você mesmo, ao ter esse carro, você ia sair riscando ele, ou ia procurar um muro e tacar ele no muro? Você ia gostar que chegassem, sujassem o seu carro? Dessem um chute no seu carro? Você não ia ficar puto da vida? Porque aquilo custou caro, não é verdade? A gente dá valor às coisas que custaram valor alto. A gente cuida de coisas caras. Coisas caras precisam ser cuidadas. Precisam ser valorizadas, porque elas têm valor. Pois bem, olhe para você. Olhe para suas mãos. Se olhe no espelho. Sabia que você custa isso daqui? Você custou sangue, vida de Deus. Não é sangue de galinha, sangue de bode, sangue de touro, de uma criatura. Não, o Criador se fez homem. Ele que não tem sangue em si mesmo e criou todo o sangue, adquiriu um para si, para derramar por sua causa. E você agora pega você mesmo e joga na lata do lixo? É esse o valor que você tem? Meu irmão, não faça isso não. Você custou muito caro para agora você pegar a sua vida e tratar como se ela fosse um lixo. Não, olhe para a cruz. Ah, mas a minha dor. Esse é o problema. Você está olhando demais para a dor e de menos para Ele. Olhe para a cruz. Ele sabe o que é dor. Olhe isso. Ele sabe o que é dor, ele sabe o que é sofrer. Mas esta dor chegou ao fim e se tornou glória. Você acha que a sua não vai se tornar glória? Se você souber tratá-la da forma como ela deve ser tratada? Então, meus irmãos, se vierem esses pensamentos de morte, de desistência, procure ajuda, desabafe, converse. Não tente lutar sozinho. Esse é o conselho cristão, esse é o conselho evangélico que eu quero dar a todos aqueles que eventualmente tenham esses pensamentos de morte. E se você sabe de pessoas que se suicidaram, que tiraram suas vidas, e conhece famílias que ficam dramatizadas interiormente quanto ao destino dessas almas, diga a elas: olha, vamos rezar por esta alma. Não fique pensando que porque ela se suicidou, ela está condenada no inferno. Nós não podemos pensar assim. Nós não sabemos até que ponto essa pessoa estava no seu juízo perfeito para que ela seja realmente culpada do mal que fez a si própria. Outra coisa, irmãos, é que nós também não sabemos como foram os últimos instantes de uso da consciência da pessoa que cometeu
suicídio. Uma pessoa que tenha tomado veneno, ingeriu, entre o momento em que o veneno começa a fazer efeito e causar dor e o momento em que ela perde a consciência e morre, este período de tempo, talvez curtíssimo, este período só é conhecido por Deus. Será que aqui, por um instante, ela não se arrependeu? Será que na agonia da morte ela não sentiu que aquela dor de estar morrendo era uma dor tão maior do que aquela dor que a levou ao suicídio, que se ela soubesse ela não teria feito? E ela gostaria de voltar atrás, mas agora não pode porque o veneno está fazendo efeito já? Ou quando ela se joga de uma ponte ou de um edifício, no momento em que ela se lança e vê que agora não tem mais volta, este período de tempo entre o topo e o chão, só Deus sabe o que se passou na consciência dessa pessoa. Será que nestes segundos não houve uma centelha de arrependimento? Essa centelha é matéria-prima suficiente nas mãos de Deus para salvar essa alma. E salvar de que forma? Purgando a alma dela do mal que ela causou a si própria. E sobre purgatório, nós temos aqui, né, no canal já um vídeo em que eu expliquei de que maneira se dá o processo de purgação. Tá bom? Espero ter ajudado. Compartilhe, divulgue esse vídeo. Continue mandando ideias de temas para que eu trabalhe nessas lives, tá bom? Muitas pessoas gostaram bastante da live que eu fiz diferenciando direita de esquerda e mandaram muitas perguntas a respeito. Deu para perceber que é um assunto que instiga na atualidade e que vocês têm o desejo de conhecer mais coisas a respeito. Então, com calma, no transcurso do tempo, eu vou trabalhando um pouco mais tudo isso, tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês, que São João Crisóstomo interceda por nós do céu, que a Santíssima Virgem também nos proteja e nos livre de todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.